Pare. O que você está fazendo agora pode esperar. O que eu vou dizer não é para todos os que ouvem, é para você, porque algo aconteceu dentro de você e você ainda não deu nome a isso. Você tem carregado um peso que ninguém ao seu redor percebe. Você sorri por fora, você continua, você cumpre o que precisa cumprir. Mas por dentro existe uma pergunta silenciosa que acompanha cada passo, como se uma parte da sua alma estivesse batendo na porta e ninguém mais escutasse. Eu vim aqui para dizer que essa porta não está fechada para sempre. Até o fim desta mensagem, você vai reconhecer os sinais que já estavam diante de você, vai entender o padrão que vinha prendendo o seu destino e vai receber uma declaração que não foi criada para entreter você, mas para confirmar você. Fique comigo. Há mensagens que chegam como explicação, mas há mensagens que chegam como reconhecimento. Esta chegou assim, porque você não está ouvindo por acaso, você está ouvindo por encontro. E existe algo em você que já sabia que este momento estava marcado. Você vai perceber primeiro que o que vinha parecendo atraso não era abandono. Você vai entender depois que o que parecia confusão era um chamado pedindo discernimento. E você vai receber, ao final, uma confirmação que toca exatamente a parte da sua vida onde você mais tentou seguir sozinho. Eu estou falando com você que tem sentido o coração apertar sem motivo aparente, como se a alma pedisse passagem no meio da rotina. Estou falando com você que deita cansado, levanta cansado, e ainda assim continua porque aprendeu a sobreviver sem esperar resposta. Estou falando com você que já se perguntou em silêncio se algo em você estava ficando para trás. Não está. O céu vê o que os olhos alheios não veem. O céu conhece o nome do que você engoliu em dias comuns, em noites longas, em conversas em que você dizia está tudo bem, enquanto por dentro alguma coisa se desfazia e se rearrumava ao mesmo tempo. Há sinais já se movendo ao redor da sua vida. Não são sinais de ameaça. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa. E descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. São sinais de direção. E quando você entende isso, o medo perde o trono e a compreensão começa a ocupar o lugar que sempre foi dela. Talvez você tenha acordado em horas repetidas, com a mesma sensação no peito, como se a madrugada tocasse seu nome e depois recuasse. Talvez tenha se levantado com o corpo pesado e ainda assim com uma lucidez estranha, como se algo estivesse insistindo em alcançar você antes que o dia começasse. Você não inventou isso, você sentiu. Talvez, em alguns dias, uma onda de emoção tenha vindo sem aviso, sem causa visível, sem um motivo que pudesse ser apontado com o dedo. Você estava fazendo coisas simples, lavando, andando, esperando,
E de repente veio um nó na garganta, uma pressão no peito, uma vontade de chorar que não combinava com a cena. Isso não é fraqueza, isso é movimento interior. Talvez você tenha percebido que antigas conversas perderam o peso que tinham. Frases que antes te prendiam já não têm a mesma autoridade. Pessoas que antes definiam a sua temperatura agora parecem distantes, como se houvesse uma parede invisível entre o que você foi e o que já começou a nascer em você. Talvez também tenham surgido coincidências insistentes, números repetidos, encontros improváveis, palavras ditas por alguém no momento exato em que você pensava nelas. Não trate isso como enfeite. Quando a vida começa a repetir linguagem, ela está tentando ser compreendida. E o que esses sinais significam? Significam confirmação. Significam alinhamento se aproximando. Significam que o invisível não está silencioso, apenas está falando por uma via que exige mais presença do que pressa. Você não está sendo punido. Você está sendo chamado, você não está sendo descartado, você está sendo preparado, você não está atrasado demais, você está sendo reposicionado com uma precisão que só mais tarde vai parecer evidente. Respire comigo por um instante. Deixe isso assentar no lugar mais cansado de você. O que vem ao encontro de uma alma aberta costuma parecer discreto antes de parecer claro. Se esses sinais tocaram você de algum modo, digite 888 nos comentários e volte para mim. O 888 fala de transbordo, de medida que se completa, de provisão que deixa de se esconder. É um pequeno acordo, mas é um acordo real. Digite 888 e volte para mim. Porque existe algo abaixo desses sinais. Há uma camada mais funda do que a repetição, mais antiga do que o cansaço, mais precisa do que a ansiedade. E quando você a vê, tudo o que parecia disperso começa a ter forma. A camada mais funda é um padrão, não um defeito, não uma sentença. Um padrão de contenção, um hábito interior de segurar demais, de esperar demais, de pedir licença demais, para existir inteira. E esse padrão não nasceu ontem. Ele veio sendo treinado em você por muito tempo. Ele aparece quando você mede cada palavra antes de falar. Ele aparece quando você oferece compreensão até para quem não te compreende. Ele aparece quando você entra em lugares onde ninguém te honra por completo, mas ainda assim você tenta caber, porque aprendeu a chamar adaptação de paz. Ele aparece quando uma parte de você quer avançar, e outra parte imediatamente pergunta se é seguro desejar tanto. Ele aparece quando você recebe uma porta aberta e, mesmo assim, olha primeiro para a ameaça escondida, como quem já foi surpreendido cedo demais e passou a vigiar até o bem. E eu sei como isso se formou. Você aprendeu a sobreviver observando o ambiente, lendo o humor dos outros, antecipando movimentos, diminuindo o próprio passo para não provocar rejeição. Você aprendeu a se ajustar tão bem que quase esqueceu como era ocupar um espaço sem pedir desculpas. Mas escute com atenção. O padrão não nasceu porque você é fraco. Ele nasceu porque você foi sensível em um mundo que nem sempre soube acolher sensibilidade. Você não foi quebrado por ser inteiro. Você foi moldado por ter tentado permanecer inteiro em lugares estreitos. O custo disso foi alto, porque toda vez que você se encolhe para preservar a paz, algo em você aprende a chamar ausência de abrigo. Toda vez que você aceita menos do que sente que carrega, seu interior registra uma pequena desistência, e pequenas desistências, com o tempo, viram um idioma. Só que agora esse idioma está mudando, e é por isso que você se incomoda. É por isso que as velhas respostas já não encaixam. É por isso que o que antes bastava agora soa vazio, porque a sua alma já não cabe no mesmo modo de viver. Existe uma camada ainda mais profunda do que o padrão. E para enxergar essa camada, eu preciso te levar para uma imagem, porque algumas verdades não entram pela lógica, elas entram pela visão.
Imagine um jardim antigo cercado por muros altos. No centro desse jardim existe uma árvore que nasceu com potencial para crescer livremente, com raízes fortes e copa aberta, mas que, ainda pequena, foi colocada perto demais de um muro estreito. Os primeiros galhos aprenderam a dobrar. O tronco aprendeu a inclinar. A sombra do muro ensinou à árvore uma forma que não era a sua forma final. E depois de anos, quando alguém olha para ela, pensa que aquela inclinação é natural, pensa que aquela curvatura é a identidade da árvore, mas não é. É memória de contenção, é adaptação antiga, é vida tentando continuar com dignidade dentro de limites que já não descrevem o seu destino. É assim com você. Houve um tempo em que a sua expansão precisou ser silenciosa, porque o ambiente ao redor não tinha espaço para o que você carregava. Houve um tempo em que você aprendeu a crescer em diagonal, a florescer sem chamar atenção, a permanecer bonito mesmo torto pela necessidade de se proteger. Talvez ninguém tenha feito isso de propósito. Talvez tenham apenas sido muros e não vilões. Talvez tenham sido pressões, ausências, medos, palavras duras, expectativas impossíveis. E você, muito cedo, aprendeu a se curvar para não ser quebrado. Mas a árvore não foi feita para viver para sempre, inclinada ao muro. A raiz continua conhecendo o centro. A seiva continua buscando altura. A vida continua lembrando a própria forma, mesmo quando a história tentou redefini-la. E existe um momento em que o sol muda de posição. Um momento em que a estação muda. Um momento em que o vento que antes empurrava para baixo começa a tocar em outra direção. A árvore não precisa se tornar outra coisa. Ela precisa apenas lembrar que ainda está viva e permitir que a vida a reoriente. Você está nesse momento. Algo em você começou a querer o céu sem culpa. Algo em você cansou de negociar a própria largura. Algo em você quer voltar a crescer sem pedir desculpas por existir em grandeza. Se essa imagem tocou em você, se esse jardim, esse muro e essa árvore já falaram onde as palavras comuns não alcançam, digite as palavras "eu vejo isso" nos comentários e volte para mim. Deixe o reconhecimento selar onde ele acabou de chegar. Digitar isso torna permanente o testemunho dentro de você. Digite "eu vejo isso" e volte para mim. Porque a imagem ainda continua, e o que vem agora é a volta da seiva, a volta do centro, a volta da forma verdadeira. A solução que você procura não é uma lista de tarefas para provar valor, é um retorno. Não é um projeto para fabricar identidade. É um recolhimento para dentro daquilo que já foi colocado em você e apenas ficou coberto por camadas de sobrevivência. Você não precisa merecer a sua medida. Você não precisa fabricar a sua importância. Você não precisa convencer o céu de que é digno de receber o que já foi escrito para tocar sua história. Há coisas que não se conquistam. Há coisas que se recebem quando a alma para de correr em círculos. Existe uma diferença entre esforço e alinhamento. O esforço grita, se esgota, se debate. O alinhamento respira, firma, reconhece. E você está sendo conduzido para essa segunda postura, porque o seu próximo trecho de vida não vai responder ao desespero antigo. O que vem agora começa com o recomeço das margens. Você vai perceber que nem todo caminho pede força. Alguns pedem autorização interior. Você vai perceber que nem toda porta exige empurrão. Algumas se abrem quando você para de se diminuir diante dela. Por isso, não trate como pequeno o que está acontecendo em você. O retorno costuma parecer quieto. Ele parece simples. Ele parece até frágil no começo, mas é justamente aí que está a força, porque o que retorna ao centro já não depende do ruído para existir. Talvez o primeiro gesto seja este: parar de se explicar para quem só sabe medir você pela antiga versão. Talvez o primeiro gesto seja este:
Parar de chamar de humildade aquilo que, no fundo, é medo de ocupar espaço. Talvez o primeiro gesto seja este: permitir que o seu sim tenha peso e que o seu não tenha forma. E há um jeito muito concreto de honrar isso na vida comum. Ao acordar, não corra imediatamente para fora de si. Antes de tocar no mundo, toque no seu centro. Nomeie em silêncio o que é seu, o que é falso, o que é pesado demais para ser carregado hoje. Não por técnica, por reverência. Ao longo do dia, quando o velho padrão tentar fazer você recuar, não discuta com ele como se fosse o seu dono. Apenas reconheça: isso é memória, não destino. Isso é eco, não ordem. Isso é um hábito antigo, querendo continuar falando com a sua voz. E à noite, antes de dormir, olhe para o que foi vivido sem se acusar por sentir. Há um tipo de paz que só chega quando você para de se violentar para parecer estável. Há um tipo de descanso que só desce quando você admite que não precisa vencer tudo sozinho. Se o sol tocar a copa da árvore e você perceber que os galhos já não querem obedecer ao muro, se a sua alma sentir que a direção mudou, mesmo sem aplauso, então diga dentro de si, com serenidade: eu estou aqui. Não como desejo, não como pedido, como presença. Talvez alguém tenha vindo à sua mente enquanto você ouvia isso. Alguém cansado de resistir sozinho. Alguém que carrega uma força quieta, uma dor educada e uma esperança que ninguém percebe. Alguém que continua de pé, mesmo quando ninguém vê o quanto isso custa. Compartilhe com essa pessoa, não como recomendação, como entrega. Do mesmo modo que isto chegou a você, por encontro e por nome. Antes de seguir, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como métrica, como concordância silenciosa com aquilo que foi reconhecido corretamente. Existe um selo interior que está sendo formado em você agora. E quando esse selo toca fundo, o corpo já não negocia da mesma maneira com o medo. Ele começa a se lembrar de quem o sustenta. Se a copa voltou a se mover, se o jardim já não parece prisão, se a árvore já não quer viver inclinada para sempre, então algo em você já entendeu o recado. O centro está chamando você de volta, e o centro não chama para te restringir, chama para te devolver amplitude. Antes de esta mensagem se fechar, digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como desejo, não como esperança, como confirmação. O acordo que vem se formando entre o céu e a sua escuta ao longo destes instantes é algo que você viverá a partir desta estação. Digite devagar. Deixe que seus dedos façam o que o seu espírito já está fazendo. Respire mais uma vez. Deixe que isso desça até a parte mais silenciosa do seu peito. O que foi nomeado aqui não está tentando impressionar você, está tentando permanecer em você. Você está confirmado, você está reposicionado, você está sendo devolvido à sua medida, você está sendo guardado enquanto se abre, você está sendo conduzido sem violência, sem pressa, sem perda do seu centro. Neste exato momento, em muitos lugares do mundo, outras pessoas também estão recebendo o mesmo reconhecimento, no mesmo silêncio, na mesma profundidade, sem saber que fazem parte de uma convocação que não anuncia a si mesma. E é justamente por não fazer barulho que ela é real. Você não está sozinho nisso. Você nunca esteve sozinho nisso. O que começou em secreto agora encontra testemunhas, e o que foi semeado no invisível já está vivo o bastante para atravessar a superfície. Está selado. Antes de esta mensagem se fechar, há uma última coisa que precisa ser dita com a mesma solenidade com que tudo começou. Porque o que foi aberto em você não foi um pensamento passageiro, foi uma passagem. Você não está recebendo apenas consolo. Você está recebendo direção, e a direção começa quando você para de tratar o que sente como se fosse barulho e começa a tratá-lo como linguagem. Há um ponto em que a alma já não aceita mais viver dobrada.
Ela começa a resistir ao antigo formato. Ela começa a se inquietar diante das mesmas paredes, dos mesmos limites, das mesmas concessões que antes pareciam inevitáveis. E essa inquietação não é desordem, é lembrança. O que foi lembrado em você ao longo desta escuta é que você nasceu com medida maior do que a rotina permitiu. Você foi treinado em contenção, mas não foi criado para contenção. Você foi ensinado a sobreviver com pouca largura, mas não foi chamado para viver encolhido. Por isso, o que você está sentindo agora não é só alívio, é ajuste, é uma reorganização silenciosa no lugar onde antes havia apenas esforço. E ajuste verdadeiro quase sempre começa sem aplauso, sem espetáculo, sem qualquer sinal externo que confirme o que internamente já começou. Você vai perceber isso nos próximos dias, quando certas respostas antigas já não saírem com a mesma força. Você vai perceber quando algumas portas emocionais que antes se fechavam sozinhas começarem a permanecer abertas. Você vai perceber quando o seu corpo cansado, em vez de só aguentar, começar a pedir verdade. Porque verdade é isso? O lugar certo não exige que você se diminua para entrar. O caminho certo não pede que você abandone a sua inteireza para ser aceito. E aquilo que é de fato seu não chega como invasão, chega como reconhecimento. Existe um movimento de volta que não depende de pressa, ele depende de consentimento. Você consente quando para de disputar com o que já sabe. Você consente quando para de chamar de acaso aquilo que insiste. Você consente quando admite que a sua alma está cansada de fingir que não ouviu. Há um tipo de coragem que não se parece com força. Parece descanso, parece quietude, parece a decisão de não continuar alimentando o que te estreita. E essa coragem, quando nasce, muda o chão sem fazer ruído. Então, se durante esta mensagem algo dentro de você se firmou de um jeito que você não sabe explicar, se a imagem do jardim, da árvore, do muro e do centro voltou a tocar um lugar profundo, digite a frase "Eu vejo isso", não como pedido, como permanência. Deixe o reconhecimento ficar registrado onde o seu próprio espírito o sentiu primeiro. E agora, sem pressa, continue ouvindo o que já vinha se formando desde o início. Você não precisa arrancar a sua nova estação do chão. Você precisa permitir que ela cresça onde o céu já a chamou. A sua vida não está sendo corrigida para caber em expectativas antigas. Ela está sendo recolocada em eixo. E eixo é uma palavra simples, mas carregada de poder, porque tudo o que tem eixo pode suportar o peso sem perder a forma. Você pode ter passado tempo demais tentando ser compreendido por lugares que nunca tiveram linguagem para a sua profundidade. Você pode ter falado com pessoas que ouviam só a superfície. Você pode ter mostrado a dor em fragmentos porque nunca teve certeza de que alguém saberia receber o inteiro. Mas agora há uma mudança de estação em você. Essa mudança não humilha o passado. Ela apenas o coloca no lugar certo. O que era preparação deixa de ser prisão. O que era defesa deixa de ser identidade. O que era sobrevivência deixa de ser o teto da sua existência. E é aqui que a sua responsabilidade muda de tom. Não é a responsabilidade de provar, não é a responsabilidade de correr, não é a responsabilidade de convencer ninguém de que você merece espaço. É a responsabilidade mais serena e mais séria de todas, cuidar daquilo que foi devolvido a você. Cuidar do retorno exige atenção. Exige silêncio suficiente para ouvir o que volta. Exige honestidade suficiente para não corromper de novo o que acabou de ser limpo. Exige reverência diante do pequeno começo, porque grandes recomeços quase sempre começam como um sussurro. Há dias em que esse cuidado vai parecer muito prático. Vai parecer escolher melhor onde você entrega a sua energia. Vai parecer não alimentar conversas que drenam a sua presença.
vai parecer não se expor de novo ao que já provou que só sabe apertar o seu peito. Em outros dias, vai parecer invisível, vai parecer respirar antes de responder, vai parecer não aceitar a urgência que os outros colocam sobre a sua paz. Vai parecer não abandonar a sua própria cadência para acompanhar o ritmo de fora. E em outros momentos, ainda mais profundos, o cuidado vai parecer uma simples decisão interna. Eu não volto para o lugar que me diminui. Essa frase, quando nasce de verdade, não faz barulho, mas muda tudo. Você não precisa controlar cada detalhe do amanhã para permanecer no retorno. Basta honrar o centro que já foi restaurado. Basta proteger a raiz enquanto ela se aprofunda. Basta permitir que a árvore cresça sem pedir licença ao muro que já não define o seu contorno. Existe, sim, um futuro sendo preparado, mas ele não exige ansiedade para nascer. Ele exige estabilidade. Ele exige que você não confunda movimento com pressa. Ele exige que você não confunda silêncio com ausência. O que vem para você não está preso ao antigo aperto. O que vem para você responde ao espaço que você já começou a abrir. E esse espaço é mais sagrado do que parece, porque nele o seu nome volta a soar sem esforço. Talvez você ainda esteja acostumado a medir valor pelo quanto aguenta. Talvez ainda exista em você a velha crença de que só é legítimo aquilo que custa caro em sofrimento. Mas isso também está mudando. Há coisas que agora chegam com leveza porque já não precisam provar que são verdadeiras. Leveza não é descuido, leveza é alinhamento, leveza é o peso certo no lugar certo, leveza é a alma deixando de carregar o que não lhe pertence mais. Por isso, o seu próximo passo não precisa ser grandioso para ser real, ele precisa ser verdadeiro. Precisa respeitar o que em você já sabe. Precisa honrar o que em você já não aceita se trair. Precisa acompanhar o movimento do céu dentro de você e não a ansiedade de fora. Se você sente que essa palavra está chegando exatamente onde precisava chegar, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como número, não como desempenho, como concordância silenciosa com a verdade que foi nomeada com precisão. Há pessoas que ouvirão isso e entenderão imediatamente. Outras só vão compreender mais tarde, quando a vida repetir a mesma frase por outros meios. Mas em você, algo já reconhece. E o reconhecimento é sempre mais antigo do que a explicação. Se alguém veio à sua mente enquanto você escutava, alguém com o rosto cansado, coração discreto, postura forte por fora e uma sede antiga por dentro, não ignore isso. Talvez seja uma pessoa que sustenta demais. Talvez seja uma pessoa que quase nunca pede nada. Talvez seja uma pessoa que aprendeu a parecer inteira enquanto tenta secretamente não desabar. Você sabe de quem eu falo. Alguém que o seu coração identificou agora sem precisar de nome completo. Alguém que precisa dessa mesma palavra, porque vive com a sensação de estar sempre perto de uma porta e nunca da chave. Envie isto a essa pessoa, não como recomendação, como entrega, como quem leva água a alguém que caminhou demais em silêncio, como quem não discute com a sede, apenas responde a ela. E antes que esta passagem se encerre, escute isto com toda a calma que você conseguir reunir. O que foi aberto em você não será fechado pela pressa dos outros, nem pela dúvida antiga, nem pelo costume de se retrair quando a vida começa a expandir. Você foi chamado para habitar a sua medida. Você foi chamado para permanecer no eixo. Você foi chamado para florescer sem se desculpar pela altura que a sua raiz alcança. Você foi chamado para não voltar ao muro como casa. Você foi chamado para viver a partir do centro. Agora, em muitos lugares do mundo, há pessoas que também estão recebendo esse mesmo reconhecimento em silêncio, sem teatro, sem anúncio, sem ruído,
E isso é precisamente o que torna tudo isso verdadeiro. O que está acontecendo em você não é isolado, não é pequeno, não é acidental. É parte de um movimento que toca muitos corações ao mesmo tempo, ainda que cada um receba no próprio horário. E você não recebe isso para admirar de longe. Você recebe para viver a partir daí. Você recebe para caminhar diferente. Você recebe para parar de pedir ao muro o que só o céu pode dar. Você recebe para lembrar que o centro sempre soube o seu nome. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.